Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, veja, hoje é um prazer, é uma honra receber o colóquio do professor Rios, nosso professor Rios, professor emérito da casa, fundador do departamento. Mas eu queria, como de costume, chamar uma pessoa que tenha alguma proximidade com o professor, e nada melhor do que chamar um egresso que foi orientando o professor Rio, o professor Hugo, que está aqui presente. O patrão me pegou de surpresa. O patrão me pegou de surpresa, eu não estava preparado para apresentar o Rios, mas ainda bem que o Rios dispensa apresentações. Ele é uma figura ímpar. Foi um dos fundadores aqui do departamento, junto com os 5 professores originais, junto com o professor Sérgio Rezende, né, e o Mário Engelsberg. E eu fui aluno do Rios durante a graduação da iniciação científica, mestrado e doutorado. E é um prazer enorme assistir às aulas dele e os colóquios, que são sempre, pelo menos, muito divertidos e informativos. Então, não vou fazer a apresentação do currículo do Rios. O mais divertido é ver como ele fala sobre os assuntos interessantes. É muito divertido conversar sobre física com ele. Uma dica para vocês antes de começar: quando alguém vai cantar no show, a gente só aplaude depois de ouvir a música, porque às vezes não é boa. Então, eu vou falar hoje de um assunto que eu já tenho tido alunos trabalhando e quero fazer de forma, como se diz, coloquial. Vocês aí atrás me escutam? Alguém aqui gostaria que eu colocasse um amplificador? Tá tudo bem? Então aqui, eu não sei se eu preciso colocar. É bom eu coloco. Está sendo filmado. Da gravação. Para que a gravação saia razoável. Não, senão não sai. Você não sai sem voz. É, Murilo. Hein? Devido ao Covid, muita gente perdeu. E aí, vocês agora estão ouvindo um pouco melhor? Rios, bota dentro, assim. Vibração também. Mais para cima, vai. Agora aqui melhorou um pouco? Ah, bem demais. Olha só, quando a gente olha para a física, e todos que estão aqui eu acho que já passaram por isso, qualquer que seja a idade, a gente olha para uma área de estudo que é a chamada filosofia da natureza, que é pensar sobre a natureza, independente de qualquer questão de religiosidade ou de convicção moral dentro de uma sociedade. A ciência tem algo de peculiar. Quando a gente olha para a ciência, a gente vê que ela tem uma metodologia que ultrapassa conceituações metafísicas, a própria palavra diz isso, e então a gente tem um grande respeito. Mas ao longo da história não tem sido assim. E este tema é um tema que mostra isso logo de início da história da ciência. Quem é o primeiro cara que eu menciono? É o sujeito que, numa igreja, observou esse objeto, um candelabro que balançava. Ele observou isso. E observando isso, ele foi estudar o que é o comportamento disso aqui. Quando a gente quer estudar o comportamento de alguma coisa, precisa estudar o quê? Como depende da situação. Tem um comprimento, tem uma massa aqui, tem uma amplitude de se mexer, que é aquele que está chamado de ângulo θ, tem o efeito da gravidade, e vamos ver como é que se comporta o pêndulo. O assunto da gente é esse hoje. Como se comporta o pêndulo? Tá certo? Quem é o cara que eu me referi? É este cara. Galileu Galilei. Se alguém quiser citar o fundador, depois dos gregos dizerem que um carro precisa de força o tempo todo, em qualquer situação, senão ele para, o que não é verdade, porque Aristóteles não sabia do atrito e coisas assim, é Galileu. Ele estudou isso aqui, ele estudou as luas, ele fazia lentes, você lembra que experimental ou teórico, ele era físico.
observar a natureza. Tá bem? E engraçado, porque quando ele propôs que a Terra não era o centro do universo, esse assunto deixou de ser um assunto ligado ao comportamento dos astros, que era um tema fascinante e ainda é hoje, que é conhecer o universo grande. E disseram, não, isso aqui é uma heresia, e heresia tem que ser punida. E ele morreu em prisão domiciliar. É uma lição para qualquer coisa moderna, essa história de ficar querendo julgar quem fala na ciência com argumentos que não tem nada de científico. São argumentos planos, não se pode estar usando isso. E ainda hoje tem pessoas que tendem a acreditar nisso. O que é a biologia para justificar genética, para justificar vacinas, etc. E a gente discute isso. Nós que temos interesse pela ciência, queremos ter o deslumbramento de ver coisas da natureza. Temos a questão de divulgar para as pessoas, seja qual for a fé religiosa, por favor, aceite o que é de científico para a melhoria da qualidade de vida da humanidade. Isso é uma lição que tem que vir junto com a gente estudar. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre a questão do deslumbramento. Existe uma comissão atualmente estudando o que fazer com os cursos de graduação em física em termos de melhorá-los, para atrair melhor as pessoas. Existem uns pontos de vista, tem um deles rápido, que é o seguinte: o que é que vem primeiro, para a turma mais nova, para a turma mais velha? Quando a gente se interessa por física, é ver os cálculos minuciosos da equação disso aqui, ou ficar deslumbrado de ver uma coisa dessa balançando. Concentrem-se, vocês vão todos acreditar em mim. Então, é o deslumbramento que vem primeiro. Depois a gente quer botar número, e botar matemática. Esse cara fez matemática, probabilidade, pensa no que quiser. Agora, ele fez isso com o pêndulo. Logo depois aparece o quê? Quando a gente estuda uma coisa da natureza, é estudar aquela coisa da natureza para nos servir em bem-estar. E do pêndulo apareceu o próximo cara, que foi 60 anos depois, 50, que é esse aqui, Christian Huygens. Rapidinho, ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou pegar um pêndulo desse, que é bastante periódico, mas é preciso corrigir, ele não é igualzinho, o Galileu pensava, se eu aumentar muito aqui, ele não vai ir e vir no mesmo tempo que ele vai aqui no pequeno, é preciso teta pequeno para ser isocrono, crono eu acho que é o deus do tempo, né? Para ser isocrono precisa ser pequeno, se for grande sai, começa a ficar não linear, dinâmica não linear, começa a ficar não linear. E o Huygens, além disso, ele fez relógio. Atenção, relógio não é um pêndulo puro. Relógio é um oscilador autossustentável. Relógio. Os atritos consomem energia, atrito com ar, tudo que é atrito consome energia do pêndulo e faz com que ele não tenha o período preservado. Ele vai entender qual é o destino dele com o tempo. É para o ponto mínimo e este ponto fica fixo. É a matemática que descreve pontos fixos, estável de barra. Mas aí ele disse, não, faz o seguinte, eu vou botar um sistema de escapamento e esse sistema de escapamento é o seguinte, quando chegar lá no fim dá um tapa, chegar no fim do outro lado dá um tapa, linha de cá dá um tapa. E aí ele fazia, os atritos iam consumindo energia e o escapamento injetando energia. E esse oscilador é um oscilador que se autossustenta, ele não para de funcionar enquanto tiver a entrada de energia. A injeção de energia pode ser um pesozinho que vai caindo no relógio do filme da casa do avô, bisavô da gente, ou a injeção de energia pode ser uma bateria elétrica, alguma coisa é preciso colocar energia para a dissipação ser compensada. E a amplitude é dada e vai haver um oscilador que não é só um tempo. Isso vai se estender para osciladores eletromagnéticos, para osciladores de qualquer outra coisa mecânica que a gente queira fazer que não tem a forma de pêndulo, uma massa e uma bola. Se quiser fazer um marcador de tempo, é bom que aquela oscilação se preserve. E isso eu vou ficar falando do pêndulo, mas tem outros assuntos. Eu acho que vai ter outros assuntos. Já vou falar. Extrapola isso daí. Então, vejam bem, na eletrônica, quando os caras começaram a fazer eletrônica e querer fazer rádios para transmissão, precisava de uma frequência bem marcada. Essa é uma frequência de uma rádio, essa aqui é de outra, essa aqui é de outra. E a gente vai aumentar e diminuir para fazer o som sair, modular, etc. Aquele oscilador principal, fundamental da rádio, tinha que ser um oscilador parecido com isso aqui, bem autossustentável. Ele não é um relógio, mas ele não é um relógio. Quem é o cara, o engenheiro americano que fez as melhores equações para isso? Van der Pol. E esse oscilador segue um ciclo que é sempre no limite. Se subir demais a energia, ele volta, porque ele dissipa muito.
Se descer de mais energia, ele volta porque ele ganha mais energia e ele faz um ciclo. O ciclo pode ser periódico, mas ele não tem a harmonia do centro do oceano. O movimento harmônico é o mais bonito periódico, mas tem outros periódicos. Eu vou, paro, eu venho para aqui, para aqui, para aqui, e se eu repetir isso direto, é periódico, mas não é harmônico. O harmônico é o centro do oceano. O do relógio não é harmônico, mas é periódico. Esses osciladores são feitos com eletrônicos, que são feitos atualmente com o quê? Com átomos. As pessoas vão se maravilhar, é preciso estudar nos átomos. O que é que eu quero falar? Eu quero falar de sistema dinâmico. A matemática que sublinha isso aí, eu não quero botar muita equação, eu acho que eu vou escrever uma equação daqui a pouco ali, que a gente vai se lembrar, o Harris deduziu ela, que tem a ver com a dependência disso com isso. As equações são o seguinte, ó, você tem quantidades que são x1, x2, x3. x1 é a população de coelho, x2 de raposa, x3, xn é a quantidade de capim. Coelho como capim, raposa como coelho, é uma dinâmica. É mecânica? Não é uma dinâmica. Dinâmica ecológica, qualquer dinâmica. Esta dinâmica tem equações. Como são as equações? É que a taxa de variação do tempo de um cara desse depende de uma função, que depende de todas as variáveis, se possível. Às vezes até do tempo explicitamente, não sei detalhe. Cada uma delas vai assim. Esse conjunto é considerado um sistema dinâmico de equações. Primeira derivada tem esse campo. Campo, por que desse campo? Porque eu posso chamar isso aqui tudinho componente de um vetor. Qual a dimensão? N. Quanto é ela? 2, 3. Depende do número de bichos que eu faço na ecologia, depende do que eu queira fazer num sistema físico, eu vou ter a dinâmica não linear na economia, na sociologia, onde quiser. O tema foi trabalhado por matemáticos e físicos aí ao longo dos séculos passados, até nesse século, que esse assunto continua sendo estudado. É sistemas dinâmicos. O que é que a gente quer dizer sobre eles? Rapidinho. Os sistemas dinâmicos podem ser lineares. Quando essa função for assim, ó, uma constante vezes x, a outra constante vezes x2, a outra constante. É só linear. É bom estudar matriz. Quem estiver aí nessa fase, é bom estudar matriz. Eu gostaria. É preciso estudar matriz. Achar o valor de matriz. Isso aqui, estudar matriz é para achar a solução. O que é a solução? É começar com um x0, tudo no tempo zero, e passar para o futuro. Ou até começar no tempo zero e vir para o passado. A gente olha para a equação para ver se ela reverte ou não reverte, se ela é decidida. É o sistema linear. Mas o interessante é o não linear. Ela pode dar a oscilação que é periódica, mas que não é harmônica, e a oscilação periódica faz um ciclo todo e é periódica, mas ela pode dar 2 períodos lá, 1, 2. Ela fica quase periódica, mas ela pode dar mais ainda. Ela pode dar caos. E o Landau, que dizia que o caos só aparecia quando tinha muitos n's indo para infinito, teve que depois, eu acho que não chegou para ele, que não usou mais cedo, aceitar que basta n igual a 3 que é possível ter caos. A dinâmica não linear é de uma riqueza absurdamente enorme. Nós vamos falar um pouco disso aqui na palestra do professor Copelo. Não falou disso? No cérebro. Pensa uma coisa que tem dinâmica numeral, o cérebro. Sempre uma coisa que não quer ser periódico assim. Quando vocês conhecerem uma pessoa que é assim, deem conselho aqui para ajudar. É preciso um pouco de caos e ruído na vida, porque isso aqui é uma obsessão de ficar fazendo só isso. A dimensão é 2. Vocês viram uma palestra com a quantidade de... Então a gente quer falar do caso de oscilação não linear. Opa, se a oscilação é não linear, a gente quer ver primeiro o sistema que se acopla e em seguida não linear. Como é que são as soluções? Caso a caso. É um universo de assunto para se tratar. De que eu quero falar mais? Esses pêndulos, como sistema dinâmico agora. Acabou de falar de coelho, de ecologia, eu quero olhar para o pêndulo. Quem é a variável? É o θ. Quantos pêndulos? Tem cara que tem estudo sobre N pêndulos acoplados. N indo, 1, 2, 3, 10, e um liga no outro, como aquela massa mola que ficam ligadas para a gente ver mecânica de osciladores acoplados. Lineares. E esse acoplador. A propósito, esse carinha aqui é só para mostrar o seguinte, que quando a gente mexe no comprimento, dá para ver quem é que oscila mais ligeiro, né? Quanto menor, mais ligeiro. E como é que eu faria uma coisa assim? Muito, muito rápido. Mas ela é muito, muito pequena. Nanoscópio, microscópio, não, Antônio. Para ter oscilador bem pequeno. Pequeno oscila rápido.
milhões de hertz, megahertz, gigahertz, pequeno. Cada vez menor, a gente vai para onde? Vai para uma física que é a física das coisas muito pequenas. É capaz de entender a quântica já. Porque a coisa pequena é física quântica. Fazer o quê? Para falar disso rapidinho. As equações do pêndulo como sistema dinâmico, elas começam em física 1. Newton, força igual a MA. Verdade. Depois se elabora. De Newton foi se bater em Hamilton, que já é 200 anos depois, com um formalista de Hamilton que escreve um sistema dinâmico com aquelas F1, F2, etc., tendo a ver com a derivada de uma função escalar em relação a P, em relação a Q, são variáveis, é mecânica, tá certo? No sistema linear, quando o período dessas variáveis for θ pequeno, e se for grande, vai ficar não linear. Mas isso aqui é um pêndulo. A gente pode querer um sistema mais complicado. Um só não é uma boa. Deixa eu falar de um pêndulo que não seja um só. Pelo amor de Deus, experimental é experimental. Olha, pessoal. 2 pêndulos. Isso fez com que o Huygens não ganhasse um prêmio que a Marinha da Inglaterra, um pouco antes, a Marinha da Espanha ofereceu um prêmio. O que é que eles queriam? Queriam um relógio muito bom para sair no navio e não ganhar erro enquanto rodeava a Terra. Você via nascer a Lua, você não parava de olhar para a Lua, que é o que os caras faziam, olhar para a Lua quando ela nasce, etc., para saber a hora, porque os caras tinham a tabela da Lua feita, livre e creta. Mas os caras disseram, não, agora eu quero marcar um relógio dentro do meu navio. Se eu tiver um relógio no meu navio, eu regulei o meu relógio em Londres, ele está muito regulado, eu chego lá adiante, tá certo? Que eu vou ajudar alguém lá longe, não vou tirar nada deles, mas eu quero saber onde é o porto. Para saber onde é o porto, eu preciso do relógio, marcando a hora e eu vou olhar onde está o sol. Ele diz, isso, a hora de lá é essa, daqui é aqui. Se a hora é essa e a daqui é aqui, e a Terra tem o círculo de 360, quando eu souber que lá é tantas horas e aqui, eu sei quantos graus passou, quanto é 15 graus para cada uma hora. Aí eu sei 15 graus, 15 graus, 15 graus. Os caras já sabiam que a Terra é redonda, por incrível que pareça, já naquela época. E aí, pegando o raio, eles diziam, olha, nós chegamos no Recife, que está a tantos mil quilômetros, andando no paralelo. Quanto à latitude, se eu tiver cuidado para não cegar o olho, eu examino com um sextante. Mas a longitude arrodeante precisava de relógio. Huygens foi atrás de ganhar o dinheiro. O Galileu tinha a tabela da Lua, quando ele nasceu, a Lua, quando ele nasceu, lá na Dinamarca, para ver aqui. A marcação de onde está Recife, pela primeira vez, quando a gente olha os trabalhos do Van Graff aqui, que veio com Maurício Nassau, ele marcava as coordenadas em relação ao meridiano de onde tinha gente estudando, lá da Dinamarca, ele acompanhava. Não era Greenwich. Greenwich foi quando a Inglaterra dominou o mundo. Quando a gente vai ler, vai ver que é de lá. De lá eles marcavam para as Canárias, e das Canárias marcaram para aqui, para saber onde está Recife. Onde está Recife? Tem que ter relógio. Até hoje tem que ter relógio. Pode abrir o telefone, GPS. Tem que ter relógio, senão marca tudo errado. Pois bem, relógios assim, ele fez um relógio, ó, baseado num pêndulo, com a realimentação e tal, e era uma beleza. Aí ele descobriu que 2 relógios faziam assim, ó, o destino dele dois. Eu vou pegar um só, viu? Um navio se polia. Olha o que acontece. Está vendo como está oscilando? Vocês estão notando daí como está oscilando? Está oscilando como? Eles estão oscilando assim. Eu vou botar um só, numa posição qualquer. Qual é a tendência? Muito fácil. Mas eu posso pegar outra geringonça. Vou pegar essa daqui. Isso aqui está um pouquinho mais alto, o comprimento é igual, hein? Vou botar um só para balançar. Eita. Não, é melhor botar aqui em cima para ficar mais legal. Vou botar uma tela aqui, vou botar aqui. Rapidinho. Hein? Fiz experimental. Hein? Só não derruba.
Para quieto aqui, cara. Não quero mais esse, não quero olhar para esse. Olha aqui. Vou soltar um. Como é que eles estão oscilando? Tem um que tem mais atrito que o outro aqui. Tem um defeito aqui que eu não consertei. Neto, colega de vocês, me ajudou muito, mas ainda não consegui não. Vocês estão notando que eles estão de fase, mas também esse aqui está pior de ver, né? Ele tem mais atrito. Mas se ele está mais atrito aqui, ó. Não passa o contrário, mexa no amplitude, tá? Tem mais amplitude. É bom que tem simetria, né? Está passando energia, não está? Tá. E está passando de que maneira? Em fase ou antifase? Quando você vai para lá, está em fase, não está aí? Ou não? Mais ou menos. Olha aqui, ó, cético. Isso é a melhor coisa que pode existir. Alguém que não acredita. É que esse cara aqui de baixo está me atrapalhando. Esses carinhas aqui estão se mexendo, eles têm que ficar quietos. Então, olha, basicamente aqui nesse cara tem dois movimentos, porque tem dois ângulos, na verdade tem três movimentos, né? Aquele eles três. Tem muito trabalho sobre isso, eu não propõe. Os três movimentos são isso aqui, ó. A carroça que mexe no X, dá para ler daí? X aqui que se mexe. Ah, quebrou, foi? Está em antefase? Ah, O que é que você quer fazer aí? Por favor, acender Acender aquela essa luz. luz, mas Ah, não essa tá- luz aí parece que anda recusando. Mas eu quero apagar algumas lá atrás, se eu puder. Aí porque a caneta não está boa. Agora quem é mais? Tem o teta 1, né? Dá para ver daí o teta 1, vocês? E depois o outro tem o teta 2. Olha quantas variáveis. X, teta 1 e teta 2. 3. X1, X2, X3. Seria a maneira de escrever o sistema dinâmico. Essas oscilações com teta grande são não lineares. Mas no teta pequeno a gente já vê esse modo, né? Vocês estão vendo? Agora deixa eu dizer a vocês. Isto aqui acontece porque esse sistema tem os atritos. E os atritos determinam como é que é o comportamento de qualquer sistema cheio de engrenagens. Quem é que para primeiro? Quem tem mais atrito. Quem é que demora mais? É quem tem menos atrito. Agora veja o que é esse sistema aqui. Esse sistema tem atrito nessa bicha balançando. Tem nesse aqui balançando e tem nesse carrinho correndo aqui na mesa. Eu queria que ele tivesse menos atrito. Mas você vê que quando eu ponho aqui, ó, eu botando aqui eu não tenho nenhuma simetria, mas existe sim uma simetria. Vejam bem, física e ciência a gente tem que olhar para ela, se possível fazendo abstrações e menos conceitos. Aí é preciso que os matemáticos venham ajudar a gente para ter conceito. Por exemplo, você tem o conceito de que existe um campo de controle de como as coisas se comportam, você precisa de matemático. Quem foi o cara que inventou o campo do magnetismo? Foi Faraday. Precisa de matemática. Você precisa da interação entre físicos experimentais e matemática, teoria de campos atualmente. Campos, aqui nesse lugar aqui não é sem nada, tem alguma coisa aqui, o quê? Tem campo, o que é natureza? Gravitacional, elétrico, magnético, o meu telefone, o telefone dele, tudo tem campos, o universo é cheio de coisas. Esse conceito começou com quem? Faraday com as agulhinhas de bolso, experimental, fazia, tá certo, tipografia e ficava lendo o livro que ele imprimiu. Então, repito, a separação de que existe o tipo e o outro do serviço é uma coisa de gostar de fazer mais no livro do que no outro, mas aceitem que é preciso unificar a coisa. Está vendo que está entre fase? Está em tanto entre fase quanto esse aqui. Aí eu falei de simetria, para a gente olhar para o mundo, falando de simetria. Quais são os modos de oscilar? Esse cara sozinho, qualquer teta está bom. Esse aqui sozinho seria qualquer teta, mas entre eles dois agora existirá a correlação. E eles vão decidir se eles querem estar em fase, vai estar em fase, tá vendo? Tá vendo que o carro corre? Então, vai. Está transferindo tudo lá, por aí. Agora, o que é que vai acontecer? Ele está transferindo energia e dissipando o atrito aqui de baixo. É diferente desse modo. Antifase. O que é o antifase? O antifase é protegido, o antifase é isolado do mundo exterior. O mundo exterior é o carro que encosta na mesa. É a parede que o Rogers viu,
que estragava a qualidade dos pêndulos e ele não ganhou o prêmio da Marinha da Inglaterra. Porque os pêndulos não se comportavam bem. Primeiro que o navio balançava, ele fazia pêndulo com caixa desse tamanho, cada coisa enorme. Mesmo assim, por melhor que fosse, se tivesse dois, e os caras diziam, a gente quer ver dois funcionando. Tá certo? E tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. É preciso fazer muitos pêndulos, existe uma rede internacional de comparação de relógio atualmente. É preciso muitos para comparar. Olha aqui, ó. O antifase é um modo isolado. Não, isso é legal isso. Alguém ganhou esse prêmio, né? Ficou em aberto. Harrison pegou madeira, fez engrenagens com uma madeira que não expandia, porque as coisas com a temperatura. E esse cara construiu com o filho dele e ele. Eles tinham pessoas trabalhando alguns dias experimentais, aos que têm tendência teórica, deixa eu dizer. O Huygens fazia os pêndulos. Ele chamava um cara e dizia, faça assim, porque eu fiz o cálculo dessa equação. Faça assim, você não precisa, ao dizer que vai querer trabalhar com experimental, botar a mão na chave de fenda. E isso está cheio na história. Tem um cara com mais tendência à instrumentação menos. O envolvimento de que tem que fazer experimento é que tem que olhar na natureza. Sua resposta. O Harrison fez um relógio só de engrenagem, fazendo tic-tac com gentinho assim, tac, 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 tac. E era tudo engrenagem de madeira. Mostrou que atrasava 5 segundos em 3 meses. Aí se você calcular isso ao redor da Terra, para viajar, papapá, ele dava para chegar perto a menos de 10 milhas de um porto e acertar o relógio. Não pagaram, porque ele tinha que fazer 2. E os caras acreditavam mais na tecnologia dos pêndulos do que no resto, que fez o cronômetro de engrenagens somente, sem o pêndulo para ser oscilador. O oscilador era uma peça mecânica que fazia um balanço para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque qualquer coisa que oscila está bom. Os relógios que a gente tem dentro dos telefones, quem oscila é o quê? É o quartzo, óxido de silício, que quando você aplica a tensão assim, assado, ele é assimétrico e ele vibra. Quando ele vibra, ele dá uma frequência básica, e essa frequência básica é amplificada, e ao amplificar ela cria uma corrente tal e aciona para acender a luzinha, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, múltiplos do relógio eletrônico. Você precisa que o oscilador faça isso. O Harrison fez isso mecanicamente. Quem tem relógio de pulseira? Quem tem um relógio de pulseira? Você me empresta esse relógio. Ele é como aquele mais, né? Vocês estão vendo, né? Vou aplicar uma lei da termodinâmica para vocês. Trouxe o martelo. Reversibilidade, vai voltar? Não, não vai. Certas coisas tem que ser truque. Eu vou devolver. Não, eu ia fazer isso. Era o relógio do avô dele, rapaz. Olha, a ciência e a mágica andam juntos. O deslumbramento com a astronomia é uma coisa fabulosa. O deslumbramento. Você pode pegar uma criança de 4 anos e fala de física escolhendo o que dizer e vai ficar deslumbrado. Quem não ficar, está perdendo. Eu não vou fazer a marca não, porque esse relógio parece um Rolex. Dá para vender, não? Barato, cara. Deus, a minha segunda pergunta, Diga, que é Pedro. o mesmo tema. Qual era a precisão exigida no prêmio? Era 1 segundo por mês? O que era? Não, era perto disso. A precisão tinha que ser de maneira que quando você pegasse o relógio, que você estava no navio, olhasse a hora isso com os astros os caras tinham fração de segundo angular, a Terra dá 360 graus, era preciso você saber que estava no visual de um porto. Pelo menos. Pelo menos. Os caras, depois que você chega, e segundo mesmo, hoje em dia ninguém precisa de segundo, porque você bota um segundo. Olha, 1 milha é um grau no Equador. 1 milha. Então, 1 minuto é 1 milha por 60 dá cerca de 30 metros. O segundo é meio metro. Meio metro é daqui para aí, é quando o carro vai para o estacionamento. Que é o que a gente tem no telefone. Mas você não precisa de tanto, não. Os caras sabiam isso e eles diziam quanto queriam. Que é para entrar no porto e um barco não bater no outro. Mas não é um barco bater no outro, não. Navios inteiros se afundavam, se acabavam. Porque batia na pedra, que a pedra estava a 60 metros, 100 metros e o cara ia passando. Você contar isso dentro. Mas tem artigo que fala de ciência que os caras na Inglaterra disseram: esses matemáticos ficam estudando de negócio de variável complexa, não sei o quê, e o navio na semana passada afundou, matou mais de 100 pessoas. Sabe qual foi a resposta? Usando variável complexa. Você usa a formulação de variável complexa para resolver equações de osciladores
É equação de corrente alternada. Com a corrente alternada você tem uma situação muito melhor para construir um farol, e a quantidade de vida que se salvou fazendo farol foi muito maior do que se não tivesse ido para o caminho de estudar a matemática da variável complexa. É bom respeitar e não ficar cobrando muito. Vocês estão me ouvindo? Isso está escrito em livros. O cara escreveu um editorial num desses jornais lá de Londres, dizendo que o matemático estava estudando que não servia para nada, números imaginários, pela madrugada, números imaginários, que é o E elevado a lambda, que você bota e ômega mais gama, para resolver as equações. Você precisa de números complexos. E o cara, para insinuar, ele falar de número imaginário. Mas deixa eu andar, senão eu não completo em 50 minutos. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão notando agora que eu posso falar uma simetria que antes não dava, que é a simetria seguinte. Os modos desse cara oscilar tem duas simetrias. A simétrica, θ1 igual a θ2, e a antissimétrica, θ1 igual a menos θ2. Estão vendo? Qual é o que é isolado? Qual é o modo isolado? θ1 menos θ2. Ele aqui está transferindo energia. Olha, vou botar aqui, está uma mistura dos dois. Qual é que vai ter a tendência? O lado de fora acopla, rouba a energia do simétrico e só deixa o que está interno. O que está interno é protegido. Fazer estado protegido hoje em mecânica quântica é a grande batalha de fazer estados que sejam protegidos e sirvam para se fazer processamento em 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. Estados protegidos. Está aqui um estado protegido. Esse aqui tem estado protegido. Agora veja qual é a simetria. É o movimento de translação, né? Será que é verdade, Antônio? Vou botar de novo o carinha aqui em cima. Agora olha o meu truque, que eu não quero enganar ninguém, não vou fazer nada com o telefone. Eu vou botar isso aqui assim e vou botar aqui. Tudo bem? E vou frear aqui embaixo. E agora? Não, vou botar assim. Vocês estão vendo isso aqui? Qual é o grau de liberdade que existe agora se eu freio aqui e não deixo deslocar? Estão vendo aqui o grau de liberdade? Mudei de variável. Aí eu vou ter esse cara aqui. Quem adivinha qual é o modo que vai dissipar? Qual é o modo que vai dissipar? O antissimétrico vai se gastar na rotação e quem vai sobreviver? É o simétrico. Trocou? Embaixo também. O de baixo, eu não queria nem que ele se manifestasse, mas eu quero mostrar a vocês que é isso aqui que conta. Vocês estão vendo que conforme a simetria, o que a gente tem no comportamento físico muda. Nos acoplamentos e sistemas que têm dinâmica, que vão bater em questões de equilíbrio termodinâmico, não precisa se olhar desse jeito. Toda vez que você tem uma regra de uma simetria, você pode estar canalizando que um jeito dá preferência ao outro. E isso nunca não leva, em geral, à ergodicidade, a todos os estados serem visitados igualmente. Os sistemas físicos que são o gás dentro de uma caixa, qual é a direção que é preferida? Isotropia. Por isso que o gás fica com a pressão igual. Todo quando diz pressão da gravidade aqui, oxigênio ali, aqui, onde cada um desses está é mais ou menos o mesmo. Se quebrar a simetria, o comportamento faz segregação de por onde é que vão as trajetórias e a simetria dizem vai ser assim ou vai ser assado. Vou botar aqui, ó. Botei aqui numa mistura das duas simetrias. Por que é uma mistura? É para lá e para cá. Aqui menos e aqui mais, né? Estou fazendo a mistura. Soltei. Qual é o que vai sobreviver? É o que vai estar preso sem acoplar com o lado de fora. Não acoplar é parar. Não parar é o simétrico. Tem um lado vai, outro lado vai. Na verdade, quem pensar devagar, que já andou em carrossel, sabe que é assim. Se não tem as cadeirinhas de carrossel, vocês cancalhavam tudo para o outro. Não tem lado. Aqui. Não é? Tudo bem aqui? Mas vamos mais. Vamos botar e tirar energia nesse sistema. É física. Eu quero botar e tirar energia. Eu vou botar e tirar energia nesse sistema. Agora que eu sei que esse modo aqui era bom para usar em alguma coisa, qual é o modo? É esse, né? Agora eu quero vir do lado de fora e botar energia nele. Vejamos como é que eu boto energia. Eu vou balançar harmonicamente o carro. Quem é que vai ganhar energia? Entra pela porta por onde sai. Quer ver quem vai ganhar? Não é esse que sai? Não é esse que desaparece? É nele que entra. Quem tem energia no antissimétrico? Eu consigo eu botar assim? Não. Só tem um jeito de botar energia assim. É eu atuar num só. Se eu tentar atuar
como lá de fora, naquele modo que é protegido em relação ao lado de fora, a porta está fechada para os dois lados, para sair e para entrar. Isso vai ter a ver com os raios. Mas dá para ver aí, né, Antônio? Olha, só bota energia nesse, ó. E aqui? Como é que eu posso botar energia nesse cara? Já ficou mais ou menos evidente que vai ser. Deixa eu botar isso aqui. Sim. Isso aqui não funcionava. Eu vou querer botar energia aqui. O que é que eu vou fazer? Vou bombear angularmente, né? Talvez até usar fotos com movimento angular. Volta, bota. Volta aqui. Olha o modo que entrou. Vocês estão vendo? No modo simétrico. Qual é o modo protegido? É o simétrico. Essa maneira de escrever aparece em função de onda em mecânica quântica. Agora, isso aqui tudo a gente está em que regime que eu estou falando para vocês? Linear. Olha que riqueza de assunto. Simetrias, modo simétrico, antissimétrico, modo protegido em quê? Pedaço de madeira, umas geringonças de ferro. Isso vai estar na conceituação de fazer modo simétrico e assimétrico em função de onda com mecânica quântica. Já já eu vou comentar a referência disso. Tá bom? O que mais que eu quero dizer aqui? Não quero dizer mais nada. Muitos trabalhos nessas coisas. Muitos. Olha trabalho recente. Física clássica. Olha exemplo. Eu peguei 3 exemplos para esquerda. O Hugo até estava me ensinando deles, que eu mandei para ele e não li. Estão achando colaborando. A gente faz isso colaborador, não se faz. A simpatia de 2 relógios de Huygens. Além da observação de Huygens. Liga, Mauro, fala. O outro aqui, ó. Osciladores de cristais líquidos acoplados. E o cara diz que tem Huygens na história. Toda vez que a gente tiver 2 unidades que podem ficar uma contra a outra, isoladas do lado de fora, existe um modo que vão as duas juntas e um modo que vai antes. Quem são essas 2 unidades? Uau! Eu recebi essa revista vai fazer 2 anos, estava na pandemia. Eita, aqui é a engrenagem de um cara. Isso aqui é o que eu estou mostrando a vocês. Você já pensou se explicar um problema de física, em física 1 com isso aqui? Olha o relógio do cara. Agora, esses relógios são bem usados para medir gelo. Atualmente, para medir gelo. Eu vou a conta de hora. Ainda tenho uns 20 minutos, né? Mas deixa eu falar de outra coisa. Eu quero falar de pêndulos e qubits. MIT 2022. Os caras publicaram esta capa da revisão anual que eles fazem da física lá no MIT, vários outros institutos fazem isso. E lá tem um cara que foi o autor de um artigo de divulgação de revisão, onde ele mostra o seguinte: pêndulos como esses, Huygens tem a ver com pegar átomos de 2 níveis, e o título do artigo dele é Qubit com pêndulo quântico. E qual é o qubit? O qubit é fazer um oscilador que oscila entre 2 estados quânticos. Agora não é o oscilador clássico, é um cara com essas energias aqui, que a gente sabe que quando fica muito pequeno, tudo fica granulado. Essa frase é perigosa, mas é só coloca. Até o tempo fica granulado. Ó. Só que o grãozinho é muito pequeno, 10 a menos 35 por segundo. Mas fica granulado, tudo fica granulado. Esse negócio de contínuo, isso é uma aberração do cérebro da gente. E dos professores de cálculo. Maravilhosa. É tudo granulado. O granulação aqui é o que? É o quanta de energia. Quais são os quantas de energia? Existe um primeiro estado fundamental, tem um pouquinho de energia aqui, que é da flutuação que precisa do Heisenberg de ficar contente, e depois você vai subindo os níveis. Esses níveis aqui correspondem a quanto de energia? Hni. Ni é quem? Ni é a frequência. Quanto é que é isso aqui? Eu vou escrever a única equação do que vem do Huygens, que ele teria também. Está aproximando a gente, se eu não iria também por ele agora. Ni é igual a raiz de G sobre L, 1 sobre 2π, para em vez de ser angular, ser unido o período. E é igual a 1 sobre o período, T. Então, qual é o período desse oscilador aqui? É o inverso aqui. Agora, a separação de energia é a ação de Planck. Entrou Planck em cena aí, ó. Porque estudou o quê? A boca do forno. O cara estava estudando a boca do forno. Vê o que é que sai da boca do forno e todo forno sai a mesma coisa. Vou dizer a vocês.
Quando sair na rua, olhe para o prédio de Boa Viagem, olhe para a casa da comunidade, lá naquele morro que está em perigo, precisa ser bem apoiado. Veja o que acontece quando a janela está aberta. O que é que a gente vê? De que cor? Tudo preto, da mesma cor. Porque os 27 graus daqui está uma radiação do corpo negro, a gente não vê nada. Pode prestar atenção, só vê preto. Para conseguir ver uma luz, ver uma parede pintada, um retrato de alguém, é preciso muita luz dentro da sala, senão é tudo preto. Pode olhar quando sai daqui. Qualquer lugar, de longe, de longe. Não pode ser de noite. Porque se de noite dá para sair luz que se direito. De dia, tudo preto. Corpo negro. Planck, olha o H aqui. Na noite é tudo encarregado, né? A boca do fogo. A boca do fogo. Minha equação é essa, está dando para ler daí? Aí de G sobre L. O Huygens viu isso. Se eu botar aqui 4 vezes de diferença, esse cara aqui é mais devagar com um fator de 2. 4 vezes mais de 2. Esses estados quânticos aqui, o cara propõe, vamos fazer o seguinte. Vamos usar não um desse só, porque um desse só vai ser igual a um pêndulo desse sozinho. Ele se acopla com o exterior. Vamos usar uma parelha, porque eu vou pegar o estado blindado, que não se comunica com o lado de fora, e vai ficar escondido ali. Isso tem a ver com o estado superradiante e subradiante de um cara chamado Dicke. Você já ouviu falar desse físico americano? Esse cara é fantástico, ele passou assim muito prêmio. Ele, por exemplo, disse aos caras, olha, o ruído dessa antena de vocês, isso é a radiação do fundo do corpo negro. Não foi ele? É. Aí os 2 caras ganharam pelo Nobel, ele passou. Keynes e Lewis. Keynes e Lewis, exatamente. Então, esse cara tem o que você chama de estado radiante, agora eu vou dizer em outra linguagem. Digamos que isso aqui é radiação oscilando entre um átomo, uma coisa e outra. Eu posso fazer a radiação oscilar. Vou fazer esse aqui. Eu posso fazer a radiação oscilar em antifase. Eu posso fazer a radiação oscilar em fase. Se ela estiver em fase, o conjunto é como 2 antenas emitindo. Se eu botar em antifase, uma antena passa para outra, não passa para outra, não sai nada. Dá para ver que esse negócio é uma conceituação que se estende para falar de onda. Se eu botar um arranjo de antena e acertar a fase, eu só saio nessa direção. O do lado interfere. As coisas estão aqui por trás. Os modos que a gente provoca, os acoplar. E acoplar com o exterior vai ter a ver com outro tratamento para a questão da interferência para a onda. Aqui é acoplar com a parede que está oscilando. Aí ele disse, não, o processo é fazer o seguinte, ó. Olha, gostaram desse negócio que eu assim? Não sei qual é que olha o que ele disse. Você pode ter o qubit aqui ou aqui ou aqui sozinho, ele é instável. Mas se a gente usa uma parelha, ele pode ficar estável, ele dura. E é isso que os caras querem propor para fazer computação quântica. Eu não vou dizer muita coisa do trabalho, porque eu nem fui ler a referência, eu vou falar aí só para impressionar quem queira. Mas uma coisa que acontece com esse assunto é o seguinte: ao fazer os estados assim, é bom conseguir fazer uma situação que tenha 2 pêndulos, 2 para cada um ser um qubit, né? Como é que eu posso fazer um estado de uma rede cristalina que tem elementos que sejam somente 2, não mais de 2? É usar o quê? Férmio ou bóson? Férmio, um para cima ou para baixo, não tem para mais ninguém. Aí bota um átomo fermiônico, um está para cima, um está para baixo, estão só os 2 e provoca a oscilação por interação eletromagnética que oscila numa armadilha. Esses caras fizeram coisa de 400 dessas, cadê a referência? 400 pontos desses, querem botar agora maneira de fazer interagir. Um com o outro, você vai botar vários para interagir, olha que doido. Se eu tiver 4 caras aqui, quanto roda a gente vai ter? Contando o olho assim. Eu boto 4 caras desses. Eu posso ter esses 2 assim, aqui está parado. Eu posso ter esse para cá, e esses outros também. 1, 2, 3, tem as combinações. Eu boto 100 caras desses, ver as combinações possíveis, que eu queira ver a dissipação, para onde é que ela vai, quem é o estado protegido, quem é o estado que não se dissipa. É aquele que o atrito daqui de baixo não leva embora a energia. Quantos dá para fazer? Uma quantidade enorme. Como manipular? Passa de um para o outro. Isso, Fiz uma curiosidade. Fala. Esses qubits, eu não sei se você chegou a ver, eles são protegidos. Sim. Então, você mantém aquele estado desejável por muito tempo. Agora, ele deve ser ruim de ler. Você chegou a ver como é que eles fazem a leitura? Eu sou. Mas você entende, né?
Você entende? Não, isso é importante, que é o seguinte: como acessar para entrar no estado que é protegido se você for tentar entrar pelo canal por onde ele dissipa, não é ali. É por outra maneira. Eles discutem, tem as referências aí. Olha aqui a referência, olha a referência, bicho. Olha a referência. Primeiro cara que ele cita é o Heisenberg, que resolveu um oscilador harmônico quântico. Depois ele vem com outros caras aqui, que são, cadê aqui? Pares de férmions, ó. Na Nature, 2022. O assunto é atual ou não? Vai por aqui. Aqui vira isolante de mote, você tem o que quiser. Tá certo? Eu botei aqui só para impressionar quem não esteja deslumbrado com isso aqui. Olha, que coisa linda. Deixa eu passar mais uma coisa aqui. Eita, eu não cheguei no assunto não. Vocês acreditam que eu não cheguei no assunto? Então, os pesos constantes dinâmicos, eles têm essas variáveis, eles são não lineares, E agora, trabalho no DF sobre esse assunto. Um aluno meu do mestrado, chamado Josué de Sá, que em 2011 foi embora para a Petrobras trabalhar em geofísica prospecção. Estava fazendo doutorado em Stanford, mas eu sei tudo. Fiquei contente e triste. Fiquei contente demais porque ele saiu daqui da física, fez o mestrado e foi trabalhar numa área maravilhosa. Foi trabalhar na Petrobras, pesquisa e tudo. Mostra que a graduação da gente leva. O outro é o Gustavo. Quem é o Gustavo? Está aqui. O Gustavo está com os neurônios. Agora está com mal. Está fazendo doutorado. E como colaboração atual, porque eu estou sendo um estudante, eu estou tendo a colaboração com o professor Hugo, que acabou de me apresentar gentilmente. E Hugo tem um aluno que também terminou o mestrado, mas já foi em 2023, sobre os pêndulos no caso de comprimentos diferentes. E existe uma cornucópia, de dinheiro assim, de assuntos para trabalhar nisso. A gente está nisso aí. Mas eu não cheguei no assunto que é a coisa original da gente. O que é que a gente tem de original? Até aí tem muito trabalho. Foi? Acendeu agora, gente. Foi, aquela tinha um delay. Ah, a luz acendeu. Olha qual é a novidade. A novidade é que a gente quer ser muito não linear. E aí eu não achei nenhum paper nisso. Se alguém achar, me manda, por favor. Vou proteger esse computador aqui, porque não pode acontecer alguma coisa. Olha só. Aqui eu estou linear, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Olha, querido. Olha a peita. Não, agora eu vou fazer assim, rapaz. Cuidado. Sempre tem cuidado com ciência, mas... Vocês estão notando que o módulo simétrico em alta não linearidade ele é estável. Agora veja o que vai acontecer quando a energia vai baixando. A energia baixar é dizer o seguinte: se eu fizer um espaço com o desenho das energias, elas vão diminuindo, eu tenho uma superfície de comportamento, depois tem outra. Daqui a pouco, olha, é o caos. É o caos. Mas para dizer o caos, é preciso ver as quantidades numéricas que medem o caos com ela. É ter um coeficiente de expandir a partir de duas soluções vizinhas, expandir se afastando. Já para o nodo positivo, que seja. Isso aí é ou não é? Olha, ele está dizendo. Gustavo, é ou não é caótico? Agora, qual é o caos disso aqui? Quando a gente vai ver o caos, tem que perguntar: o caos é de um sistema que vive a solução num lugar, que pode ser um atrator. Qual é o ponto fixo desse comportamento? É ficar aqui. Qual é uma solução de órbita periódica? Essa daqui, ó. Agora, qual é o caos? Qual é a outra? É essa aqui. Fica, vou botar mais energia. Aí a gente tem uma coxa de valor de energia. Olha como ele vai ficar no simétrico. É bom que fica. Monga. Está vendo como ele está no antissimétrico? A energia vai baixando, o que é que eles vão fazer? Quando passar aqui, eles não sabem se cai assim ou se faz assim. Existem os cruzamentos de frequências em altas energias, que são não lineares. E ó, enlouqueceu. Dá para ver, né? Começou? Esse daqui, se eu fizer isso, ele vai sair pulando, rodando. Mas isso aqui é a parte original do que a gente está trabalhando, e estamos terminando de redigir, é sobre como é esse comportamento em função da energia, calcular e depois calcular na seguinte condição: esse sistema é conservativo aproximadamente para uma fração de segundo, porque a dissipação é pouca, ou ele é dissipativo na essência do caos? É um caos hamiltoniano. O caos hamiltoniano tem a ver com teorema de matemática interessantíssimo.
você tem o espaço de fase, você vai ter, com 3 variáveis você já pode ter caos. Mas esse caos é um caos transiente. Porque o sistema vai para o destino dele. Qual vai ser o destino disso aqui? Ficar o quê depois? Na linearidade? Pode ser meio doido, mas ele vai entender para quê? O destino, com o passar do tempo, vai ser ficar em que modo? Naquilo que ele fica um pouco antes de parar no ponto fixo. Que é, olha ele aqui. Ele passa a energia de lá para cá, que é pela massa mola, inspira, mas daqui a pouco eles estão aonde? É o antissimétrico. O destino é esse. Agora, passando muito tempo ele para, então não é um sistema conservativo. Mas por um intervalo curto é quase conservativo, tem o comportamento hamiltoniano, tem que estudar o Lyapunov, como é que são, quem é o maior positivo, em que região de energia o Lyapunov é negativo todo ele, daqui a pouco passa a ter um positivo, depois passa a ter negativo de novo, então você tem as regiões onde tem caos, onde tem fase periodicidade, onde tem periodicidade. Esse é o sistema dinâmico associado aos pêndulos que vem desde o tempo de Huygens. Eu queria dizer só isso. Nilson, posso fazer uma pergunta? Eu acho. Sim, claro, é ele quem comanda. Tem autorização? Não, você está estudando esse sistema com energia alta, um sistema específico, digamos, ou é uma coisa bem geral que você está fazendo? Não, ele aqui que a gente está fazendo é tratando o quê? Tratando do sistema que tem dimensão 3, são 2 ângulos, cadê a figura? Está ali, θ1 e θ2, e um X, e escrever como gama e botar o gama cada vez menor, que é para ir para o limite hamiltoniano. Ao encontrar hamiltoniano, encontrar onde estão as paisagens de comportamento caos, ilhas de caos e não caos. Aí eu acho que a gente vai ser remetido para estudar Arnold Kolmogorov, onde é que trajetórias como essa periodicidade aqui, essa daqui, ó, atravessa, cruza e vai para um comportamento que é caótico. Não tem aquele modo. Frequências de ressonância que se cruzam em diferentes modos. Isso é coisa meio conhecida. Um cruzamento de frequência de modo diferente acontece em tudo. Ó, esse aqui está sozinho aqui, eu vou pegar uma peça aqui. Ó. Tá vendo como ele? Eu passo horas olhando para isso, aí me esqueci também. Desde 2011 eu vou dar Oi, fala. Mas dá para dar uma palhinha assim, tipo, vamos lá, são 3 graus de liberdade, dimensão espacial é 6. 6, é. Aí você tem uma conservação de energia que te come uma dimensão. Que me dá uma coxa de valores. E aí você tem mais uma conservação de momento linear que vai cair. Conservação de momento linear que te dá mais uma de conservação, vai sobrar 4 dimensão. É, você vê com o espaço de dimensão 4. E no espaço de dimensão 4, a maneira da trajetória que vive no toro e vai se desviando de aquele toro e desaparecer a teorema de Kahneman é um negócio que eu só faço assim, não sei fazer direito não. Os caras estudam nisso. Como é que aparece o 4? Como é que aparece? Como é que esse Lyapunov? Em que regiões? É preciso escolher condições iniciais, não é em toda a paisagem que... Tá certo? Nas frequências O sistema não visita, os harmônicos deve ser estável. ele não visita tudo, né? Se você botar em certa região, ele vai para um trator caótico de um jeito, se você botar em outra, vai para outro. Ah, mas se você tiver trator caótico diferente, o que se faz? Você guarda informação de uma coisa num trator, guarda no outro e começa a guiar o sistema. E quanto mais você tiver, mais memória para fazer processamento e viajar nessas trajetórias. Aí é fazer o quê? Como é o nome? Computação analógica, neuronal. É com o caos desses caras. E aquele trabalho com o Google ali, experimental também, né? Tem velocidade experimental ou é numérico? Não, isso aqui é só numérico.
Não, o experimental da gente é essa figura, para botar em alguma figura. Não medir nada, o que é que eu tenho que fazer aqui? Botar foto de ouro, fotodetector aqui, e botar um eletrônico assim, pendurado lá do alto, ou um transmissor, já existe agora, e ver quando ele passa aqui, para fazer um mapa de quando ele, com que velocidade ele está aqui. Botar 2 aqui, medir, e aí tirar dados. Tirar dados para comparar com o experimento, porque fazer experimental é interessantíssimo e importante. Mas é quase impossível, olha o destino. Não tem outro destino. Depois desse só tem um. Ficar parado no ponto fixo. Agora, a grande coisa essencial é desse ponto hiperbólico. Não passa aqui e para, vai para onde? Para lá ou para cá? Se eles estão assim, se eles pararam quase aqui, para que lado ele cai? É nada, ele caiu. Caiu por meu lado, nada, vai tudo. Mas esse ponto aqui é crucial. Então, saber onde estão os pontos hiperbólicos, pontos fixos hiperbólicos no sistema hamiltoniano, é uma coisa determinante para ver como é que vai voltar. Quer quanto no carrinho? É? Quer quanto nesse carro? Bota o preço. Não, não perguntou essa mesma resposta. O cara disse, tem para vender em algum lugar? Eu disse, não, mas bota o preço. Ô, Rios, eu tenho Vale. apesar de você ter dito que é difícil e tudo, mas fazer o experimento eu acho que seria mais interessante que a simulação numérica. Claro, é De analógico. análise de resultado. Aí a pergunta é, suponha que você tem o equipamento para fazer o experimento, como é que você vai tornar esse sistema hamiltoniano do ponto de vista experimental para poder tirar o lepo novo? O hamiltoniano é o seguinte, é preciso que esse... Como é que você vai chegar no limite de dissipação zero experimentalmente? Né? Óleo aqui e limão boa, para o tempo de dissipar, tá certo? Um sobre o gama da relaxação. É para que a oscilação seja assim, ó. Onde está? Esse caneta é isso que você está perguntando, é o seguinte, ó, isso aí eu fiz numericamente já. Você tem o tempo, começa aqui no modo desse, vai fazer assim, ó. Eita, é bom que aí vai caindo, né? É preciso ter centenas de oscilações e pegar um segmento desse, supor então que não tem dissipação suficiente dentro desse segmento. Aqui dentro ele está quase hamiltoniano. Tem que trabalhar com um número muito grande de posições iniciais. E depois muitas que é para descobrir onde é que está o espaço de fase e o fractal de onde ficam as ilhas que vem lá de Cândida, não sei o quê. Tem um território enorme de dispersão para fazer aqui, tanto numérico como experimental. Mas você entendeu experimentalmente? É diminuir o atrito comparado com o lambda. Eu não vou fazer experimento nesse cara aqui, ó. É melhor fazer no oscilador que oscile mais rápido em relação ao atrito. E para isso, em relação ao atrito ser mais rápido, sabe o que a gente faz? Pega essa massa e bota ela grande e evita tudo que for atrito, porque se a massa for grande, a quantidade de energia que você acumula inicialmente dura mais. Apesar da frequência não depender, a dissipação depende da massa. Agora você pode fazer com a eletrônica analógica também. Né? Também. Tem as mesmas equações e aí você controla melhor. Não tem esse negócio com eletrônica, não. A gente fez outros circuitos com eletrônica. A gente já fez isso. Com eletrônica, não esse cara daqui. Esse cara aqui no computador, tem um cálculo de Mas aí é condição. numérico. O que você acabou de dizer, tá valendo. Chove condições iniciais e tenta mapear por onde é que está o fractal das ilhas de periodicidade. O legal do experimento é que o ambiente não precisa ser modelado, né? O ambiente é a natureza mudando já. E essa é a parte boa, né? Isso tem a ver, sabe com o quê? Com a dissipação em um só oscilador, com muitos pequenos osciladores acoplados. Quem é que fez isso? A brincadeira. Com o Lega, não é? Claro que tem diretamente tudo a ver. É um sistema que tem dissipação e você pode controlar. Gente, eu acho que isso é uma coisa super legal. O quântico. O quê? O quântico. Qual quântico? O quântico A versão quântica. A versão quântica, esses caras da MIT estão detonando, você não imagina. A versão quântica aqui seria. Olha, tem um trabalho que a gente fez, eu e Cid. Que O experimento da versão quântica. esses caras fizeram a versão quântica do experimento. A versão quântica do experimento é existir o estado superradiante e subradiante de Dicke. Isso é observado, com um par de átomos pode ficar trocando energia de um para o outro, ou eles podem irradiar. É como antenas.
Antenas podem ficar trocando energia de uma para outra ou irradiar numa direção. Você tem que estudar o L de distância entre eles comparado com o lambda da ondulação. Aí não é quântico, é clássico. Com 2 pontos quânticos foi feito isso. Com 2 pontos quânticos? É acoplado, trocando energia. O território Um está elétron aberto. saltando de um lado para o outro. Se em vez de ser Mas aí tem a radiação, carga vai atrapalhar. se em vez de ser radiação for o acoplamento por qualquer quase partícula ou partícula, qualquer coisa que leve a acoplamento e tem oscilação, em princípio dá para tentar conceber uma analogia. Por isso que os carregamentos foram buscar analogia no fundador da ciência moderna, Galileu e Huygens. E botou o título, né? Christian Huygens. Mas tem trabalhos depois aí, tem alguns aqui, os caras revisitaram o assunto. Tem o Korteweg, da equação não linear, Korteweg. Ele trabalhou nesse negócio. Só dever de Vries, né? Fez trabalho nisso. Em 1906 ele detonou esse assunto também. Ele fez pesquisa. KDV. O da KDV, daquela equação, ele trabalhou nisso aí. Vários caras trabalharam nisso. O engenheiro mecânico trabalha nisso. O Hugo ia comentar agora. Eu achei interessante essa demonstração que você fez aí, que você inicia em alta energia no módulo simétrico. Naturalmente, quando a energia vai estar caindo, ele necessita também o módulo simétrico. Aí isso se relaciona com a pergunta de Paris, que é a dificuldade de você estar no módulo protegido, de fazer a leitura do sistema próximo. Aí vem, agora você acabou de dizer uma coisa que não sei se você conversou. Se você quer alimentar um modo protegido, dependendo de como é o sistema de interação, você interage de maneira não linear e entra nele. Ele é protegido para as hamiltonianas quadráticas, que você pega equações linearizadas, faz a quantização de osciladores harmônicos, papapá. Aí você bota o termo não linear só de pequeno acoplamento. Mas se for não linear, o território é outro. Tá certo? Está entendendo, Paris? Então, o que é que seria o equivalente de uma situação como essa? O bicho já foi. O que é que seria, como eu quero essa aqui? O que é uma situação como essa, na analogia do átomo em 2 níveis, eu já pensei nisso várias vezes, não consigo. E esses caras não dão isso aqui. Oi? Eu pensei que você ia dizer agora. Não, eu estou pensando, outro dia eu dou um seminário. Porque você quantiza essa pequena oscilação, o que a realidade fez? Essa daqui você quantiza. Aí você faz aquele nível e tal. Mas o que é isso aqui? Não tratamento quântico. Estou dizendo, eu vou na literatura, não tem isso aqui não tem esse oscilador assim. Não tem Huygens altamente linear. Ninguém vai fazer um negócio desse, a não ser que está desocupado. Não, é bacana isso aqui. Aí vai fazer mais coisas. É minha ou sua? Foi fingir que foi só assim. Quem tem dá, quem não tem, tira, né? Na cestinha. Aí o cara vai dar. Eu vou passar isso aqui. Não, eu vou tirar foto que eu passo. Agora, Rios, se eu falar de uma. Einstein tem um artigo de 1917, se não me engano, sobre sistemas que não podiam ser quantizados da forma velha teoria quântica, né? Usando Boltzmann e métodos similares. Isso veio bem antes de Heisenberg. Ele discutiu. Não, eu não consigo lhe dizer nada sobre isso, mas eu imagino o seguinte, que o pessoal que está tratando quantizações para lá de níveis de energia tipo oscilador, que são os hamiltonianos quadráticos, B, BB', não sei o quê, que é o X2 do clássico, eles estão indo para a não linearidade, que vai para os sistemas não lineares, que aceita solução exata, tipo Korteweg, não sei o quê, e eles vão bater em quantizar autoestados de sólitons localizados. E aí é uma física, não sei. Azadé, você faz quanto de sólitons clássicos? Você quantiza o sólitons clássico? Quem que faz isso? Você está entendendo? Em vez de fazer o BB d'H de Logaritmos, o que é o... É tudo quadrado, assunto quadrado da outra. Mas você pode pegar esse estado que é altamente não linear e começar a pegar uma base. Vai lá, valeu, cara. Obrigado aí pela conversa. Quer levar para me devolver? Tem algumas testemunhas, tá vendo? Eu tenho uma lembrança de um Halliday volume 2 que eu lhe passei há uns 10 anos atrás. Pode um negócio desse, pode uma coisa dessa, já acontece. Bom, mas Murilo, então eu acho que é uma teoria
coisa, você que fala para a gente de modelo flutuado, que eu não entendo, você vai com a potência mais alta e aí fica naquele rolo. Como é que você vai fazer os contas? Quando você vai botar 4 operadores, B, beta, lá, beta cá, beta cá, você vai até mistura de 4 ondas, alguma coisa equivalente, mas na não linearidade, como é que você trata a conta? Eu vou estudar isso aí. Eu tenho uma proposta, mas Depois a gente conversa, para ficar contente. Mas é isso aí. Cruzamento de frequências de ressonância de modos que seriam independentes, na hora que cruza, ninguém sabe para que lado vai. Atenção. O teorema de Kahn, aí, se tiver frequências suficientemente comensuráveis. Olha o Picobs com o curso que ele trabalha com um livro sobre sincronismos. E quando ele viu que eu levei esse carrinho, ele disse, mas você tem que ter duas frequências cruzando aqui, TDL, eu não sabia lá no caso. E os caras, não, onde é que cruza? Não sei nem garantir, se quando está um aqui, basta um ficar aqui em cima, para você saber o que vai ficar. Mas existe o espectro de frequência, eu acho que o Gustavo fez, não fez, Gustavo? O espectro de frequência com energia, porque você vai mudando de frequência, você não fez? Mas eu acho que lá a gente não achou elas cruzando de maneira clara, por algum tempo. Você ficava abaixo da outra. Uma está sempre abaixo da outra, vocês lembram disso? E aí eu não consegui o arrumo. Mas a gente vai sair, pessoal. Você está dizendo? Não, é porque a gente está entendendo exatamente, você está falando de cruzar a frequência, cruza e precisa aqui. Cruza em função da energia da coxa. Cruza em função da coxa de energia de 50 comportamento. Em função da energia incidente. A antissimétrica vai passar a simétrica. Eu sei, Da energia total. Mas o que eu estou dizendo é que, claro, duas frequências iguais é o ápice da comensurabilidade, certo? Mas não é a única possibilidade. Não. 2, 3, 3, 5 harmônicos, tipo assim, são suficientes para desestabilizar um sistema. Isso a gente encontrou em lasers. Eu podia falar em dinâmica de laser aqui, mas você pega 2 lasers cuja frequência de um para o outro é 1 para 2, 2 para 3, você tem aquela sequência de árvore de Farey. E nessas frequências o caos aparece diferente de quando tem elas. Isso a gente publicou. Tá certo? Toda a sequência. E aqui deve acontecer. Então, no sistema dissipativo, está falando, né? é no laser. Sim. Que é tipo um relógio. Um laser como um relógio. Você bota energia e ela sai também. O que vai para fora é o que você está usando e ela se equilibra ali. O laser não é um oscilador puro, é um relógio. O efeito laser que deu o nome, originalmente era amplificação de luz por emissão estimulada, era só isso. Mas depois, no vocabulário comercial, científico, aderiu o seguinte: quando eu disser laser, entenda que é como se fosse um relógio. É um oscilador com um sistema de realimentação de escape, que é a cavidade, e eles dois interagem. Como é que eu faço ele ficar muito bom? Você tem que ter um oscilador muito bom. Aí eles vão lá cuja transição de ótica seja muito rara, quer dizer que a frequência é muito boa, para não ter a transição. Então, mas uma coisa é a transição da emissão laser, a outra é uma máquina chamada um oscilador laser. Então, o laser é oscilador. A gente fez acoplamento de 2 lasers, cada um com uma frequência, quando ia mudando a frequência do que ia lá fora e voltava. Foi o teste da luz. Dá para ver esse efeito da árvore de Farey. Ela fica desenhada bonitinha. E aqui deve haver, se eu botar um comprimento desse aqui, 4 vezes esse, ou eu tenho que botar 1 para 4, 1 para 9, porque quando eu tirar a raiz quadrada fica 1 para 2, 1 para 3, etc. Ou 2 para 3, etc. No quadrado, né? Na equação que eu disse que eu ia escrever. Se eu mudar o L aqui e fizer essas proporções com a árvore de Farey, de números racionais, ali é onde está o candidato a sincronizar um módulo protegido. Os caras de MIT, a propósito, eles botam a escada de oscilador harmônico. Escada de oscilador harmônico não é uma coisa boa para simular átomo de 2 níveis. Por quê? Porque você está no primeiro nível. Eu estou falando demais, eu já acabei. Não, você está na fase de instrução. Cadê o negócio aqui? Ó, tá vendo aqui? Oi.
Se quiser fazer uma 2 níveis, faça um favor. Não faça uma escadinha de Heisenberg, H, não faça. Porque você vai continuar subindo. É preciso que exista um par de níveis e nenhum outro bata com aquilo ali. Aí você tem 2 níveis para fazer o nível. Então, um oscilador harmônico, os caras devem ter, mas aqui não. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você fizer interagir esse com esse, você pode ficar aqui, mas você pode fazer interagir esse com esse e fazer outra coisa. Porque você pode continuar subindo a escada desde que conserve energia. Então é bom ter assimetria no oscilador para ter 2 níveis somente. Eu não li o paper suficiente para ver onde é que eles argumentam por isso, mas deve acontecer isso em sistemas de pares de férmions que se localizam dentro de sítios de uma rede cristalina, onde a rede cristalina é feita por íons, por átomos neutros que ficam em força de campo de interferência. São essas coisas de átomo frio, essa área de átomo frio. Mas é preciso que não seja uma escada de oscilador completa, ela precisa. Os próximos níveis tem que estar fora, não aceitar essa música, para não subir. Tem um bocado de física agora. Consciente-se. É bacana. Já aparece dele. Osciladores aerobatos. Os movimentos do mundo são de oscilação, né? Esse negócio de movimento que vai-se embora para nunca mais. Isso é limite matemático, né? Em geral, o movimento fica no que se chama de matemática, numa região compacta. Você não vai-se embora, você vai embora perder. O cometa é um negócio meio assim. Você tem que ter movimento com. Tudo assim, até a democracia, né? Vamos começar de novo. Eu gosto. Bom, eu tinha um relógio, eu não tinha um Rolex, eu não vou falar do assunto. Era isso aí.